Minha diretoria, o Vasco respira no Campeonato Brasileiro, venceu o Cuiabá fora de casa por 2-0, no jogo de altos e baixos, um primeiro tempo horroroso das duas partes, o segundo tempo alternado, evidentemente, depois que o Vasco consegue fazer o primeiro gol, quando ele tá num momento melhor no jogo, o Cuiabá vai pra cima e o Vasco no finalzinho ainda consegue fazer o segundo gol. Primeiro gol polêmico, cheio de imagens na internet dizendo, ó, tá impedido, não tá impedido, né, aquela coisa toda e tal. Eu sinceramente, eu vi as imagens aqui, vi as fotos, eu vi na televisão. Eu acho que é aquele tipo de lance, cara, que o VAR realmente vai nos responder, porque a gente não tem condição de bater o olho e falar tá, não tá, porque é muito difícil, é muito por centímetros, é muito difícil. A impressão que dá, às vezes, como a imagem tá um pouquinho de lado, né, ela não tá totalmente reta, a impressão que dá é que tem alguns centímetros a mais pra cá. Só que quando você vira a câmera, e aí você tem que fazer a linha por linha de fundo, linha lateral por linha lateral, e não na pequena área só. Então, cara, como eu não tenho nenhuma conclusão batendo a olho nu aquilo ali que possa cravar, vamos confiar no VAR e segue o jogo, porque realmente não é um lance de impedimento onde tá claro. Por exemplo, teve um jogo, acho que Fluminense e Santos, onde o VAR esqueceu de um jogador, aí é realmente foda. Mas se a linha tá dizendo uma coisa, a gente tem que levar em consideração, já que a gente não consegue ver a olho nu. Acho que o Vasco fez um jogo ok, ainda perigoso e abaixo, tá? É um jogo ainda muito abaixo do que o Vasco precisa. A tabela do Vasco é difícil, mas o Vasco tá vivo. O Goiás perdeu o jogo pro Bragantino, eu esperei esse jogo para poder gravar aqui. O Vasco tem uma tabela que dá a ele as possibilidades, mas ele vai ter que ganhar os seus jogos em casa, exceção feita ao jogo contra o Botafogo, ou ganhar do Botafogo também. Se ele conseguir essas 4 vitórias, ele atinge aquela pontuação que dizem que evita, embora esse ano a coisa esteja enrolada pra cacete. Pode ser que nem aquilo evite, nem os 45 evitem, mas o Vasco tem possibilidade de sair. O que eu acho da maneira com que o Vasco se portou no jogo de hoje? Cara, as estatísticas do jogo, elas mostram uma posse de bola um pouquinho maior, 51-49 pro Cuiabá, que evidentemente estava perdendo o jogo. Finalizações 13-10 pro Cuiabá, muito parecida. Finalizações no gol, 2 pro Cuiabá, 3 no Vasco. O Vasco teve 3 grandes chances de gol no jogo, o Cuiabá nenhuma, e portanto o Vasco foi muito mais efetivo do que o Cuiabá dentro da partida e é merecedor da vitória. Só que eu tenho algumas questões que eu fico um pouco confuso. Ó. Eu acho que o Vasco deu muito mole contra o São Paulo Internacional. 2 times que não estão nem aí pra porra nenhuma. E o Vasco tinha que ter tomado a iniciativa do jogo. E o Ramon, ele me parece ser um daqueles treinadores argentinos que ele não se importa em tomar a iniciativa do jogo. Pra ele, se ele conseguir uma estratégia ali que acha um gol e tal, pra ele tá ótimo. Eu entendo, acho que pode funcionar, mas acho que se não funcionar ou em determinados momentos, o torcedor do Vasco vai olhar para aquilo e falar: cara, a gente tá sendo omisso, a gente tem que ganhar para sair dessa zona. Então, pode ser que a arquibancada não faça tão bem pro Vasco. Curiosamente, eu não estou citando 2 jogos em São Januário que o Vasco perdeu pontos. Por quê? Porque o torcedor do Vasco não vai entender o Vasco ficar um pouco mais atrás. Quando você escala o Medel e o Maicon na defesa, você tá deixando muito claro pro adversário: você tem a bola e eu vou ficar mais atrás para achar um contra-ataque. Você não vai dar o contra-ataque pro adversário com essa dupla de zaga. São 2 jogadores mais lentos, muito bons, mas mais lentos. Então, se você for ter um jogo onde você vai tomar a iniciativa, a dupla de zaga não vai ser essa. Ou vai jogar o Léo, vai jogar 3 zagueiros, mas não vai ser essa. Quando você entra com essa escalação, você tá contando pro adversário o seguinte: olha, o jogo que eu vou propor é esse. Então você pode pegar a bola e ficar com a bola. Porque eu não vou tentar jogar no seu campo de ataque. E eu acho que você dá uma pista pro seu adversário muito grande, né? É uma percepção muito fácil, né? Ninguém com esses 2 zagueiros vai deixar desprotegido para um contra-ataque o sistema defensivo. Então, eu acho que o problema de jogar em São Januário, ele é o fato do torcedor do Vasco estar esperando que o Vasco tome a iniciativa de sair de um rebaixamento. Enquanto, na verdade, a estratégia do Ramon não é fazer isso. A estratégia do Ramon é cozinhar o jogo para achar uma bola e dali sair com 3 pontos. Só que, cara, tem 3 jogos em casa, América, Bragantino, etc. Tem que ganhar, irmão. Pode até não ganhar do Botafogo e buscar um ponto lá contra o Cruzeiro, alguma coisa assim, mas contra o Grêmio vai ser difícil, fora, né? Tem alguns jogos muito difíceis, mas os jogos em casa, você tem que fazer os pontos. E para fazer os pontos tem que sair pro jogo, é isso que o torcedor tá esperando. Então é muito difícil a reação do Vasco fora e a reação do Vasco dentro. Ela tem um efeito muito complicado, porque o torcedor não concorda com isso em casa e fora de casa ele tolera. Por isso que o Vasco tem conseguido alguns pontos fora de casa que não condizem com o time que dentro de casa não consegue se virar, nem mesmo contra times que não tem nem aí. Por exemplo, ele pegou o São Paulo não tava nem aí. O São Paulo jogou um jogo ali, o Inter jogou numa tranquilidade também. E esse tipo de jogo, cara, é aquilo que eu sempre falo, não é uma questão tática, de postura e só. É uma questão seguinte: você vai pegar um adversário
que ele não tem as mesmas necessidades que você de ganhar o jogo, em 10 minutos você ganha todas as divididas dele e entra muito mais duro na bola, não é pra ser violento, é pra ser duro, e diz pro cara o seguinte, ó, não inventa que o jogo é meu. Eu preciso, você não inventa. O Vasco não vai fazendo isso. O Vasco tá esperando o adversário. E na medida que o Vasco espera o adversário, você vê que no começo do jogo hoje teve 5 bolas ali que o Cuiabá tomou da defesa do Vasco e conseguiu criar alguma coisa. Não chegou a ser uma oportunidade clara, mas conseguiu tomar a bola. Então, essa reação, ou o vascaíno precisa ouvir, talvez, do treinador, o que ele não vai ouvir, porque o treinador não vai assumir isso, de que, ó, relaxa aí, irmão, eu vou ficar sem a bola. Vai ser no perrengue. Ou o torcedor vai pedir pro time fazer uma coisa, esperar uma coisa do time, vai se criar um ambiente ruim em São Januário. Contra o Botafogo, talvez o Vasco possa, pela primeira vez em São Januário, não sair pro jogo. Por quê? Porque eu tô jogando contra o líder do campeonato. E o Botafogo mostrou no segundo tempo ter um psicológico abalado, mas mostrou no primeiro tempo que sabe jogar muita bola ainda contra o Palmeiras. Então, qual Botafogo vai encontrar o Vasco? Não sei. O Vasco vai conseguir ficar lá atrás e tentar achar uma bola? Pode ser que nesse jogo ele consiga. Pela primeira vez em casa ele pode conseguir fazer isso. A tabela não é das melhores, né? Mas os adversários também se encontram, tem jogos difíceis e absolutamente tudo pode acontecer, como a gente viu na quarta-feira com Palmeiras e Botafogo. Não acho o jogo do Botafogo e Vasco fundamental. Tá? Eu acho importante, se o Vasco consegue ganhar, ele dá um puta passo importante. Se o Vasco perder, ele não fica rebaixado, como eu acho que hoje, se perdesse hoje, ele ficaria numa situação muito difícil, porque ele ia ter que partir para cima do Botafogo. Ele não é um time de partir para cima, aí ele ficaria numa situação difícil. Então, eu acho que ainda tem essa possibilidade do Vasco empatar um jogo com o Botafogo e continuar nessa briga e tal. Pro Botafogo é um jogo extremamente decisivo, pro Vasco também, mas a vitória de hoje dá pro Vasco uma sobrevida aí, a possibilidade de conseguir sonhar com alguma coisa. Depende pra cacete dos outros resultados. Depende muito. São Paulo tá jogando agora com o Cruzeiro, tá 0x0, São Paulo acabou de fazer um gol, o VAR inclusive tá olhando aqui se vai dar o gol ou se não vai. Todos esses resultados em torno vão acabar decidindo. Mas pra mim, o primordial que eu consegui observar hoje é: o Vasco não quer propor o jogo. O Vasco quer ficar ali atrás e jogar por uma bola. E o torcedor do Vasco ou aceita isso dentro de casa e continua ali com aquele ambiente de não, tá tudo bem, mesmo lá atrás, que é muito difícil. Ou então o Vasco vai continuar tendo problema em casa e os jogos fora de casa são bem complicados, o que vai deixar a situação bem difícil. Mas temos um respiro, né? Por aparelhos, mas respira o Vasco, e eu acho que ainda dá para evitar esse rebaixamento, sim.